Glória a Deus. Acharam, irmãos? Podemos ler todos juntos em voz alta o Salmo 133. Você que está aí na sua casa, né, assistindo, participando, leia também conosco, Salmo 133. Vamos lá. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Obrigado a Deus. Quero ser um instrumento para a edificação da tua igreja, os que estão presentes e os que estão de longe, Pai, participando através das redes sociais, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu esqueci de um aviso muito importante, irmãos. Nós queremos realizar mais um batismo final do ano ou início de janeiro do ano que vem, né? Já temos alguns irmãos que já deram nome para o batismo. Mesmo se tiver uma pessoa só, a gente vai batizar, mas temos mais, né? Não sei exatamente quantas, mas se você já entregou a sua vida a Jesus, tem frequentado a igreja, né? Se você já entendeu que a salvação é pela fé e que só em Jesus, então você precisa, vamos dizer assim, completar esse seu passo de fé através do batismo. O batismo não salva, mas ele é para os salvos. Então procura o diácono Márcio, ainda hoje, dê o seu nome, e domingo que vem vamos começar as aulas de batismo às 9 horas da manhã, vai ser de 9 às 11, no período do culto, né? O pessoal, os candidatos não vão nem participar do culto aqui, eles vão ficar lá dentro com o diácono Márcio na sala, na classe de batismo, porque nós temos pouco tempo, irmãos, tá bom? Então não deixe de procurar o diácono Márcio para isso, ok, irmãos? Bom, irmãos, de manhã eu falei, eu vou apenas fazer um resumo aqui bem rápido, que existe um preço se nós quisermos viver em comunhão verdadeira, uma comunhão real, uma comunhão profunda. Se quisermos viver um ajuntamento, não precisamos pagar um preço, né? Eu sou do jeito que eu sou, quem quiser me aceitar, me aceita, quem não quiser, problema de cada um. Se tiver de falar, eu falo na cara mesmo, se gostar, gostou, se não gostar, não gostou. Este é o tipo de, vamos dizer assim, de filosofia, irmãos, que não cabe, ou não deveria caber na vida de uma pessoa convertida. Que quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que a gente não está nem aí para que a outra pessoa, se estamos ofendendo ou não, se estamos agradando ou não. É claro que nós não vamos agradar a todos, mas se queremos uma comunhão verdadeira, e igreja, ela não é sinônimo de comunhão, coinonia, mas bem que poderia ser, porque não existe uma igreja verdadeira se não houver uma comunhão verdadeira. Mas para isso há um preço a pagar, e eu deixei bem claro de manhã que esse preço não é pela salvação, porque a salvação é de graça e pela graça, através da fé em Cristo Jesus. Também não precisamos pagar nenhum preço para sermos abençoados, e eu deixei bem claro, né, que a nossa igreja, a nossa denominação não compactua com a teologia da prosperidade, que diz, que acredita, que ensina, que, você tem que sacrificar o seu Isaac, você tem que dar o seu tudo, porque se você der o seu tudo, isso sempre no sentido de bens materiais ou no sentido financeiro, Deus vai te retribuir, Deus é obrigado a te retribuir. Se você, chegando ao cúmulo de alguém inventar, não o dízimo, irmão, mas o trízimo, que seria o 10% para o Pai, 10% para o Filho, 10% do Espírito Santo. Isso aí é o cúmulo da heresia, irmãos, mas que existe, você sabe disso. É o cúmulo da heresia, irmãos. É como se a bênção de Deus só estivesse presente na vida, a bênção financeira só estivesse presente na vida daquela pessoa que dá mais, que dá tudo. Então, se você der 100, Deus vai te abençoar proporcional ao seu 100. Se você der 1000, a sua bênção vai ser maior. Já imaginaram, irmãos, as pessoas humildes, as pessoas que têm poucos recursos? Irmãos, já imaginaram aquela viúva pobre que Jesus elogiou? Ela
dificilmente faria parte de alguns grupos cristãos hoje em dia. Dificilmente, irmãos. Então não precisa, é claro que acredito, a nossa igreja, a nossa denominação, a igreja evangélica, de um modo geral, acredita que nós somos abençoados quando damos o nosso dízimo. Há uma bênção, né? Lá em Malaquias fala a respeito disto, e provai-me nisso, se eu não vos abrir a janela dos céus, não vos derramar bênçãos sem medidas, né? Nós que somos fiéis, que damos o nosso dízimo, que damos as nossas primícias, nós que ofertamos, só que isso não pode ser uma moeda de troca, não pode ser barganha. Eu dou meu dízimo, eu dou meu bízimo, eu dou meu trízimo, então Deus é obrigado a me abençoar, como se nada mais importasse. Tanto o dízimo, as primícias de modo geral, fazem parte de uma doutrina que envolve muitas outras coisas, porque senão, irmãos, nós voltaríamos ao tempo que antecedeu um pouquinho a reforma, quando a igreja, vamos dizer assim, convencional da época, não sei se a igreja acreditava, não sei se os sacerdotes acreditavam, mas eles ensinavam que cada moeda que se colocava lá no gasofilácio é aquela urna, né, que algumas igrejas têm para se colocar o seu envelope, a sua oferta. Cada moeda que se colocasse ali, né, a pessoa estaria livrando a alma de alguém do inferno, como se isso fosse possível. Então nós não podemos pagar pela salvação. Alguém pode dizer amém, irmãos? Jesus já pagou, é de graça, é pela graça. Não podemos pagar pelas bênçãos, as bênçãos nós nem merecemos, é pela misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Mas existe um preço se nós queremos a comunhão verdadeira, irmãos, e precisamos estar dispostos. Eu dei exemplos aqui, não é? Falei que numa empresa, se não houver união de esforços, a empresa não vai chegar a lugar nenhum. Uma equipe de futebol, a mesma coisa. A família, então, nem se fala, se não houver união de esforços, unidade, né? Pode ser uma família que tem um potencial muito grande, mas vai ser sempre uma família desunida. Um casal, irmãos, desunido é como um casamento descasado ou uma união desunida. Nós sabemos que isso é verdade. E o Salmo 133 nos diz que quando os irmãos estão unidos, ali o Senhor faz o que, irmãos? Ordena a sua bênção. Quer dizer, Deus, ele não só é o abençoador, como ele ordena, ele providencia pessoas para abençoar, né, a igreja do Senhor quando há união. E o salmista diz que é bom e é agradável. Repita comigo: é bom e agradável que os irmãos vivam em união. O salmista Davi diz também que é como óleo precioso, né, que desce sobre a cabeça. O óleo no Velho Testamento sempre foi símbolo da unção de Deus, irmãos, da unção de Deus. Então, quando há união, além de ser bom e ser agradável, a unção do Senhor também está presente. Amém, meu irmão? É como o orvalho também, é como o orvalho de Hermon, como diz aqui no versículo 13, irmãos, que desce sobre os montes de Sião. O orvalho, ele representa fecundidade, representa florescimento ou reflorescimento, para que haja frutos, e a bênção do Senhor está presente, com certeza. Eu falei também esses primeiros tópicos, irmãos, que o primeiro tópico que eu falei a respeito do preço que precisamos pagar se queremos viver em união, tanto na família, como na igreja, como numa empresa, mas muito mais na igreja, não é? Primeira coisa, nós temos que reconhecer que existe autoridade, e a autoridade constituída por Deus, ela precisa ser reconhecida e respeitada, não é? Por isso que a igreja, irmãos, todas elas, né, de formas diferentes, mas tem a sua autoridade. Uma vez uma família que já tinha sido da nossa igreja, isso não a nossa aqui, mas da minha outra igreja, né, isso há 40 anos atrás, falou assim: eu agora estou numa igreja onde não tem pastor, não tem pastor.
família muito conhecida, né? Querida muito, mas ficamos sem entender como é que pode. Bom, se não tem pastor, deve ter pelo menos uma outra pessoa que vai estar à frente para coordenar, para liderar, mesmo que a liderança seja através de uma junta, através de, sabe, de um presbitério, através de um sínodo, não é? Porque existem três principais tipos de administração e liderança de igreja. A episcopal, que é a nossa, né? Que é dirigida por um bispo, e no nosso caso por um bispo, né? Que tem o colégio de bispos, são 8 ou 9 bispos. O nosso líder é o bispo Walter McAllister. Existe o sistema congregacional, que normalmente que são as igrejas batistas, né? Onde os membros eles têm direito a voto. Alguém já foi da igreja batista aqui, irmãos? Levanta a mão. Tem direito a voto. As igrejas batistas, assim, vamos dizer, as tradicionais, né? As renovadas e tal, eu não sei como funciona. Às vezes querem discutir sobre uma obra, sobre tirar um pastor, botar um pastor, sobre missões e tal. Então, depois do culto, existe a assembleia, as pessoas concordam ou não, né? É uma maneira de administrar e de dirigir, de liderar uma igreja. O problema complicado é que às vezes o pastor não está agradando e a igreja se reúne, volta e tira o pastor, irmãos. Ou seria uma coisa boa? Bom, é complicado. E outro tipo de direção, de dirigir, de administrar a igreja, né? É o presbiteriano, né? Onde normalmente são as igrejas presbiterianas, onde existe o sínodo, onde os pastores reunidos, né, que vão deliberarem sobre a igreja, né, a administração e as coisas, as decisões que precisam ser tomadas. Mas isso é de menos, seja o presbiteriano, seja o episcopal ou congregacional, tem que ter uma liderança, né? Tem que ter uma liderança, tem que ter um comando. E quando nós fazemos parte de uma igreja, nós temos que reconhecer a autoridade que está naquela igreja e as autoridades delegadas ou constituídas, como os demais líderes de ministério, de departamentos, e devemos, né, nos submeter. Se queremos união, a gente não concorda com tudo sempre, amém, irmãos? Um casal não concorda com tudo sempre, você talvez não concorde com tudo que o seu chefe delibere no seu trabalho, mas se você está ali, né, você precisa se submeter. Eu sempre entendo assim, né, que a tirania sempre é prejudicial, a ditadura, você trabalhar debaixo de uma pressão e num ambiente tóxico, vamos dizer assim, é sempre muito ruim. Por isso que existem os vários tipos de igrejas, os vários tipos de liderança, e a pessoa vai estar naquela em que entende, né, e que se identifica com a liderança e com os demais trabalhos de uma igreja, mesmo que ninguém concorde com tudo, todo o tempo, né, com todas as coisas, é claro que não, mas a necessidade de reconhecermos e respeitarmos a autoridade que foi constituída por Deus. Posso ouvir o amém dos irmãos? Segundo ponto, irmãos, o preço que precisamos pagar para termos a verdadeira comunhão. Precisamos falar a mesma língua, termos o mesmo foco, entendermos que estamos debaixo de uma mesma missão. Terceiro, devemos entender que ninguém consegue agradar a todo mundo. Isso é verdade em todos os lugares, de todas as formas. Nem Jesus, você já ouviu isso várias vezes, né, mas é verdade mesmo, nem Jesus conseguiu agradar a todo mundo. Quando Jesus falou, quando aquela mulher derramou aquele óleo precioso aos pés de Jesus, veio logo Judas, que era o que ficava com a bolsa de dinheiro, e falou quanto desperdício. Quer dizer, ao mesmo tempo que Jesus enalteceu, elogiou aquela mulher pela atitude dela, Jesus levou muito mais para o lado espiritual, fez um elogio tremendo àquela mulher que fez aquilo. Judas, ele reprovou a atitude da mulher e também a atitude de Jesus, do próprio Jesus, irmãos, quando ele falou assim: poxa, quanto desperdício,
Esta mulher poderia ter vendido esse perfume e o dinheiro poderia ajudar muitos pobres. Olha só, irmãos, uma causa nobre, uma intenção nobre. Justiça social, que maravilha, ajudar as pessoas carentes. E Jesus veio não com viés político, com certeza, mas ele veio ajudar os menos favorecidos e os mais favorecidos também, não importava a classe social. Se chegasse a Jesus, ele salvou Zaqueu, que era da classe média, e foi para a casa dele, e foi repreendido também, foi criticado, porque foi para a casa de um homem pecador. E Jesus falou, irmãos, que ele não veio salvar ou curar os sãos, mas os doentes. E como doente quer dizer pessoas de todas as classes, cores, níveis sociais, de todas as origens, irmãos, não importa, né? Se a pele é escura, se a pele é clara, se é uma pessoa do interior, se é uma pessoa da cidade, toda a humanidade está morrendo no pecado, e quando recebe a palavra de salvação e abre o coração, essa pessoa é transformada. Amém, irmãos? Essa pessoa é transformada. Então o próprio Jesus, ele era criticado, ele não agradava a todos. E nós também, na coletividade da igreja, nós não vamos conseguir agradar a todos. O pastor não vai conseguir agradar a todos, o diácono não vai conseguir agradar a todos, a líder do coral não vai conseguir agradar a todos, sabe? O irmão que está ajudando na obra de Deus, que é líder dos introdutores, não vai agradar a todos. Quem está lá liderando o departamento infantil, né, que esse ano já estamos praticamente sem atividades há 9 meses com as crianças, também os líderes não agradam a todos. Agradam, irmãos, mas se queremos viver uma verdadeira comunhão, temos que entender e respeitar até os modos e opiniões e jeitos diferentes. Quarto, irmãos, foi praticamente nisso que eu parei de manhã. Se queremos uma comunhão verdadeira, devemos evitar a autoexaltação. Pastor, o que é isso? Autoexaltação, irmãos, quer dizer que uma pessoa que se exalta, uma pessoa que é soberba, uma pessoa que é arrogante, dificilmente ela vai conseguir conviver no meio de uma comunidade. Não vai conseguir, irmãos. Sabe por quê? Porque eu vou falar agora um exemplo bíblico que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, embora o contexto seja diferente. A mulher foi apanhada em adultério e aqueles religiosos queriam tacar pedra nela, porque isso é o que rezava a lei de Moisés. E levaram esta mulher para Jesus, não para cumprirem a lei, não porque eles eram zelosos, embora fossem, né, mas era um zelo na letra. Queriam saber qual era a reação de Jesus, porque se Jesus falasse assim, pode tacar pedra na mulher, eles iam dizer, poxa, mas muito bem, né? Ele que prega o amor, prega a bondade, prega a misericórdia, prega o perdão, está dizendo que a gente pode matar a mulher? Poxa. Mas se Jesus dissesse assim, não taque pedra nela não, coitadinha, ela fez isso, mas é inocente, iam falar que Jesus estava descumprindo a lei de Moisés, e como judeu ele não podia fazer isso. Então qualquer que fosse a atitude de Jesus seria alvo de críticas, irmãos. Aí Jesus estava escrevendo, baixou a cabeça, simplesmente falou, irmãos, olha, foi um tapa na cara, assim, bem dado mesmo, daqueles religiosos fariseus. O que Jesus falou? Quem pode me dizer, irmãos? Aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Todos foram saindo. Jesus falou, mulher, cadê aqueles homens que estavam te acusando? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Então, volta e continua fazendo o que você estava fazendo. Foi isso, irmãos? Volta aí
não peques mais. Eu estou falando esse exemplo, irmãos, para mostrar que, embora o contexto seja outro, os pecados sejam outros, mas mesmo salvos, lavados e remidos, e como dizia um antigo locutor, né, da rádio, lavados, remidos e enxaguados no sangue de Jesus, mesmo assim, nós somos pecadores, e quando nós nos exaltamos, ou quando nós somos soberbos, vaidosos, arrogantes, nós nos esquecemos que nós também somos falhos. Eu e você somos falhos. E para vivermos em comunhão com uma vida que agrade a Deus e tenha um bom trânsito com todos, eu preciso entender que eu não sou melhor do que ninguém. Amém? Você pode dizer isso? Eu não sou melhor do que meu irmão, e o meu irmão não é melhor que eu. Talvez ele tenha algumas falhas que eu não tenha, e talvez eu tenha algumas falhas que ele não tem. Talvez ele já tenha conseguido vencer algumas tentações, está firme em algumas áreas, mas talvez em algumas outras áreas ele precisa, vigiar mais. E assim é a vida do crente. Em tese, só quem poderia se exaltar, não poderia, mas em tese, é aquela pessoa que realmente não tivesse pecado nenhum. Ou seja, em tese, só quem poderia tacar pedras naquela mulher é se tivesse alguém ali entre aqueles religiosos que fosse, tivesse uma vida assim, mas ninguém, irmãos. Nenhum homem na face da terra, em todas as épocas, em todas as gerações, em todos os reinos, em todos os povos, ninguém jamais teve uma vida que não tivesse nenhum tipo de pecado. Nenhum tipo de pecado, irmãos. Então, vamos ter cuidado com a autoexaltação. Esse é um extremo. Agora, o outro extremo, irmãos, é o próximo item. Devemos também fugir da autodepreciação. O que é isso, irmãos? É aquela pessoa que tem uma autoestima muito baixa. A autoexaltação é aquela pessoa que se sente o maioral dos maiorais. Eu sou melhor, eu que tenho 10 diplomas, eu que sou doutor, eu que sou PhD, eu que tenho, e a pessoa só vai se engrandecendo e se acha melhor de todas. Aquele ali, é o famoso sabe com quem está falando, que a gente sabe, e a gente tem visto por aí, na mídia. O outro extremo é exatamente aquela pessoa que se sente o pior dos pecadores, aquela pessoa que não se sente nada, e para que haja uma comunhão, não pode haver sentimento. É a pessoa que diz: ninguém me ama, não sou ninguém, nasci para sofrer, tudo que eu faço dá errado. Quando a gente usa essa expressão, tudo que eu faço dá errado, ninguém me ama, nasci para sofrer, irmãos, a pessoa pode passar por um momento difícil na vida, como todos nós passamos. Tem dias que as coisas dão errado, irmãos, é aquele dia que você, de vez em quando eu falo aqui, você sai atrasado, aí chega no ponto lá do ônibus, ou do BRT, ou sei lá, do trem, ou do ônibus de tarifa, seja qual for, o ônibus já passou, e só depois de 40 minutos você vai chegar atrasado. Você fala assim: eu vou de carro então para o meu trabalho. Aí você, quando vai pegar o seu carro, o pneu está furado. Você, poxa, eu tenho que trocar o pneu rapidinho. Quando você abre a mala, o estepe está vazio. Você está tentando trocar o pneu, vem o cachorro, não, deixa para lá. Aquele dia que dá tudo errado, irmãos, e pode acontecer. Mas a nossa vida, isso não quer dizer que nós somos menos amados, que nós somos as piores das criaturas. Tem dia que as coisas dão errado mesmo. Tem dia que as coisas não vão dar certo, irmãos, mas nós continuamos sendo amados por Deus, amém, irmãos? Amando e sendo amados no seio da nossa família e na igreja, que é a nossa família também.
Uma baixa autoestima, irmão, não deve ocupar espaço no coração de um filho de Deus. Eu posso ser pecador, eu posso ter minhas lutas, eu posso ter minhas dificuldades, eu posso ter minhas fraquezas, mas eu sou filho de Deus. Você pode dizer assim, meus irmãos, eu sou filho de Deus. Eu diria que é a síndrome do profeta Elias. Elias foi grandemente usado por Deus, mas depois foi ameaçado por uma mulher e foi se esconder numa caverna. Eu diria que seria a síndrome da caverna, vamos dizer assim, não é? E lá escondido é como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu estou sozinho, ninguém me ajuda, eu fiz só coisas boas, eu ajudei Israel, agora ninguém está do meu lado, e eu estou lutando sozinho, eu estou cansado, ninguém me ama. O próprio Deus teve que aparecer a ele e falar: você está fazendo uma leitura errada, Elias, da situação. O fato de você ser ameaçado por uma mulher, poderia ser por um homem, né? Quando falo mulher, não para denegrir que é mulher, poderia ter sido pelo Acabe, né? Que era o rei, mas a Acabe não apitava nada não, quem mandava lá era Jezabel mesmo. O fato de você ter sido ameaçado de morte, não, vamos dizer assim, desmerece tudo que você fez. Eu te usei, você foi grandemente usado naquele embate contra os profetas de Baal, quando você clamou e eu desci fogo do céu, e o holocausto foi queimado e consumido, e os profetas de Baal foram mortos. E agora só porque você está ameaçado, você acha que, está sozinho, você não é ninguém, ninguém te ama. Não, Elias, levanta daí, sai dessa caverna. Ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. E Elias saiu e Deus continuou usando o seu profeta. Então vamos lutar contra a autoexaltação e contra a autodepreciação para podermos viver em comunhão. Uma outra coisa também, irmãos. Aliás, antes de eu passar para outra, às vezes é muito difícil nós tentarmos convencer uma pessoa que tem esse sentimento de autoexaltação. Às vezes é difícil fazermos com que a pessoa entenda que ela pode ter, muitos talentos, pode ter muitos dons, pode ser muito preparada em muitas áreas, mas tem o mesmo valor que aquela pessoa que não tem nenhum preparo, não tem nenhum diploma, não é acadêmico. Às vezes, aparentemente, não tem muitos talentos e muitos dons. Assim como é difícil também, irmãos, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, ela conseguir se enquadrar, num agrupamento, na comunhão, principalmente da igreja, porque ela vai estar sempre se sentindo o pior. Eu não sei, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, manda outro, envia outro. Deus, essa é uma frase antiga, mas verdadeira. Deus não chama os capacitados, mas faz o quê? Capacita os chamados. É verdade. O sexto preço que nós temos que pagar, irmãos, temos que entender, se queremos viver em comunhão, devemos saber que somos diferentes, mas fazemos parte do mesmo corpo. O apóstolo Paulo fala que num corpo, é a analogia perfeita de Paulo, né? Num corpo tem o pé, tem os dedos do pé, tem o joelho, tem o cotovelo, tem a mão, tem o braço, né? Tem até o pescoço, né? E o pescoço sempre usado de uma forma pejorativa. Fulano é como carne de pescoço, quer dizer, uma pessoa difícil, mas tem. E quer saber de uma coisa, irmãos? O pescoço sustenta a cabeça. E quem é o cabeça? É Cristo. Então, qualquer parte do corpo, irmãos, tem valor para Deus, mesmo que tenham funções diferentes, como tem realmente, mas foi isso que Deus fez, colocou cada membro no seu lugar, cada membro com a sua função, e todos nós, mesmo sendo pecadores, fomos chamados para fazermos parte do corpo de Cristo. Portanto, mesmo diferentes, fazemos parte da igreja, e o cabeça é o Senhor Jesus. Foi o que Paulo nos ensinou em Romanos 12:5, não vou ler não, irmãos.
E para Deus, todos nós temos valor, amém, irmãos? Temos valor. E para terminar, de manhã eu falei que eu ia deixar por último o preço mais alto que precisamos pagar. Esse é o mais difícil, irmãos. Se queremos uma verdadeira comunhão, precisamos ter um espírito perdoador. Pode repetir comigo? Eu preciso ter um espírito perdoador, senão não conseguiremos viver em comunhão. Não conseguiremos, irmãos. Poderemos viver num ajuntamento, poderemos viver num agrupamento, poderemos viver num amontoado de pessoas, porque tudo que eu falei até agora serviu para mostrar que somos falhos, imperfeitos, temos nossas crises, tem dias que as coisas não funcionam, somos diferentes uns dos outros, às vezes ficamos metidos, às vezes ficamos deprimidos, às vezes nos sentimos lá em cima, às vezes nos sentimos lá embaixo, mas isso não quer dizer que nós somos menos amados por Deus. E portanto, irmãos, e exatamente porque somos falhos, imperfeitos, às vezes entendemos que não deveríamos ser arrogantes, mas nossas atitudes demonstram diferente. Às vezes racionalmente e espiritualmente entendemos que devemos ter cuidado com as nossas palavras, mas aí de repente, foi sem querer querendo, já falei, já ofendi, já magoei. É por isso que esse último preço é o mais difícil de todos, mas é necessário e é possível, que é termos um espírito perdoador, porque todos nós estamos sujeitos às falhas, irmãos. Por isso devemos procurar não magoar ninguém. Alguém pode dizer amém, irmãos? Seja com palavras, com atitudes. Mas se não vigiarmos e magoamos, se formos magoados, vamos perdoar e vamos liberar perdão, senão a nossa comunhão, eu estou dizendo aqui como igreja, essa mensagem eu preguei há muitos anos atrás, talvez os mais antigos aqui estejam até se lembrando, uma mensagem que precisamos estar sempre ouvindo, senão a comunhão entre os salvos se tornará praticamente impossível. Pode até parecer que isso é impossível, irmãos, pode até existir em situações em que, pastor, não, é impossível, mas aí nós não estamos lidando com o time de futebol, nós não estamos lidando com o ambiente corporativo de uma empresa, nós não estamos lidando com um batalhão, numa força armada, seja exército, seja aeronáutica, seja marinha, seja de fuzileiro, seja de PM, seja de que for, nós estamos lidando com a igreja não é uma instituição humana, é divina, amém, irmãos? A igreja é divina, a igreja ela trabalha e lida com o sobrenatural, e aquilo que é impossível para a instituição humana, não é impossível para a igreja, porque quem rege a igreja é o Senhor Jesus, e se Ele que está à frente, eu posso perdoar, eu posso liberar perdão, eu posso amar aquela pessoa que é quase impossível de ser amada, porque também eu posso ser impossível de ser amado. Eu posso perdoar aquela situação quase impossível de ser perdoada, porque também às vezes eu sou causador de situações dificílimas. E Jesus nos deu o maior dos exemplos, irmãos, quando Ele orou por aquelas pessoas que o crucificaram. Você pode dizer assim, pastor, mas Jesus, você quer comparar Jesus conosco? Sim, porque Ele nos deu exemplo. Mas então vamos pular alguns. Morreu aqui. Alô? Primeiro mártir da igreja cristã, os irmãos sabem quem foi? Alô? Ok, alô? Quem foi, irmãos? Pedro? Alguém falou Pedro? Estevão, por pregar o evangelho, ele foi levado à prisão, e depois ele foi apedrejado, e quando estava sendo apedrejado, ele viu os céus, teve uma visão dos céus e tal, e ele também fez uma oração muito parecida com a de Jesus. Ele falou: Senhor, não nos imputes este pecado, não leve em consideração este pecado. As pessoas estavam tacando pedra nele, ele estava morrendo, sangue escorrendo, dor, angústia, sofrimento, e ele falando:
Perdoa essas pessoas, Senhor. Ele era tão humano quanto nós, não é? Então, a comunhão verdadeira, que na Bíblia, no grego, é koinonia, ela será possível sim, se nós, irmãos, como eu falei nesta noite, se nós reconhecermos e respeitarmos as autoridades que Deus colocou sobre nós, se nós entendermos que é necessário falarmos a mesma língua, se nós também compreendermos que não poderemos agradar a todas as pessoas em todo o tempo, devemos evitar a autoexaltação, assim como fugir também da autodepreciação. Assim como devemos entender que somos diferentes, porém fazemos parte do mesmo corpo. Alguém pode dizer assim: poxa, mas fulano é tão diferente de mim. Já pensou se fosse igual, irmãos? Somos diferentes mesmo. Somos diferentes. Obrigado. Obrigado. E o último, que é o mais difícil que eu falei, pedimos a Deus que nos dê um espírito perdoador. Jesus contou algumas parábolas sobre o perdão, e na oração do Pai Nosso também ele falou sobre o perdão. Ele perdoa as nossas dívidas, e essas dívidas, irmãos, não quer dizer dívida financeira, né? Mas quer dizer dívida no relacionamento. Nós todos somos devedores. Como diz aquela canção tão linda do Daniel de Souza, né? Meu querido irmão, se na caminhada... Irmão, se lembra desta canção? Se na caminhada eu te feri, se na caminhada eu te magoei, se na caminhada eu falei que não devia, vamos nos perdoar, porque todos nós somos falhos, e que Deus nos abençoe, irmãos. Isto é a igreja do Senhor, amém? E a igreja do Senhor, quando terminar o seu tempo aqui na terra, ela vai estar com o Senhor na glória. É a igreja, não é nenhuma instituição humana, não é a igreja prédio, é a igreja, hoje igreja militante, mas que vai compor a igreja triunfante, composta por todos os servos do Senhor que já partiram, aqueles que já estão com o Senhor. Vão se juntar aqueles que serão transladados, arrebatados, serão tomados quando o Senhor vier para buscar a sua igreja. Aí não haverá de fato mais pecado, não haverá mais diferença, não haverá mais nada que possa nos separar. Mas enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a isso tudo, mas temos um Deus que nos ajuda, amém? Feche seus olhos e vamos orar, e cada um possa buscar a Deus nesta noite, aquilo que precisa ser feito, o que cabe a mim fazer, o que eu posso e preciso fazer para ter comunhão com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha igreja, com os meus irmãos. E Deus sabe, irmãos, Deus certamente vai nos ajudar.